Fala comigo, meu parceiro, seja bem-vindo a mais um podcast da Blue. Hoje eu tô muito feliz, meu amigo, eu vou ganhar uma aula. Eu tô com uma pessoa que tem mais de 40 anos de experiência naquilo que faz e faz muito bem. Hoje eu tô com o Manuel Baggio, da Baggio Schiavon, mais de 40 anos construindo um pouco de Curitiba. Tem uma visão gigantesca do que é a nossa cidade, passou por várias transformações e hoje a gente vai aprender um pouco da história, um pouco do que é arquitetura. Enfim, meu amigo, primeiro, obrigado por você estar aqui, uma satisfação imensa lhe receber, conhecer um pouquinho da sua história, poder compartilhar, né, com os construtores que assistem a gente, os incorporadores, os corretores, os consumidores finais também, né? Então, obrigado de coração mesmo por ter aceitado isso aqui, né, esse bate-papo. E eu vou começar já perguntando um pouquinho, né, da onde que veio a inspiração de ser arquiteto? Então, eu acho que foi de uma maneira muito natural, né? Quando era criança, aconteceu um fato, né, que eu me recordo até hoje. Eu tinha perto de 8 anos, por aí, 9 anos, e nós morávamos na Engenheiros Rebouças, ali próximo ao Moinho Paranaense. Minha casa era uma casa de esquina, e ela, vamos dizer assim, janela do meu quarto, eu, criança, fiz um rabisco em perspectiva do Moinho Paranaense, pensando em colorir, logicamente, né, essas coisas, e fiz um desenho, depois mostrei para os meus pais, e eles acharam maravilhoso. Não que fosse um super desenho, mas porque pai sempre gosta do que os filhos fazem, né? No desenho, vai. Mas para mim eu acho que foi uma coisa assim, sem menor sentido naquele momento. Mas depois, anos depois, me tornei arquiteto, né? Estudei, eu fui para a área da arquitetura e me lembrei desse fato que aconteceu, que é muito parecido com o que eu faço até hoje, né? Projetos de edifícios, perspectivas, desenho, imagino os volumes, etc. E é só uma ligação que eu fiz do presente com o passado, né, para explicar um pouco, talvez Mas a arte já estava ali, então, né? Começou ali, você acreditou no que teus pais fizeram. Sim. E hoje, mais de 1000 projetos, um escritório reconhecido nacionalmente, projetos realmente fantásticos. Sim. Eu estava vendo aqui, né, que você lançou um livro, né, 40 mais 40, né, foi em 2022, na pandemia, contando um pouquinho da tua história. Me conta um pouquinho desse livro, porque eu quero um, inclusive, viu? Ah, bacana, não conhece, é um prazer. Não, realmente foi um momento de comemoração, porque 40 anos de sociedade ou 40 anos na mesma atividade profissional, eu acho que tem que ser comemorada sem dúvida. É o que eu tenho de vida, meu amigo. Então, legal. E aí nós fizemos a comemoração no Museu Numon, né? Foi muito bacana. Hoje nós somos um grupo já de 32 arquitetos trabalhando em conjunto, né? Meu filho é arquiteto, tem 24 anos, então legal. Espero que seja a sequência também dessa vamos dizer assim, desse trabalho, desse legado que você está legado, né? E graças a Deus está trabalhando conosco lá. E eu acho que isso que é legal, porque o livro ele falava justamente isso, 40 mais 40, né? Então nós temos lá uma equipe hoje fantástica de arquitetos, com mais experiência, como é o caso do Flávio e o meu caso, mas gente nova que está entrando, e isso faz com que a gente tenha uma sinergia muito bacana. Legal. Né? A gente hoje pode dar, por exemplo, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo e receber também dos arquitetos novas ideias, que são analisadas, e a junção das duas coisas é muito bacana. Geram projetos consistentes. Perspectivas diferentes ali, né? Sonho e evolução. É muito bom. Que legal, Baggio, que legal. Você falou, né? 40 mais 40. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, né? Eu gosto muito de dados, de número, eu sempre falo em treinamentos, né? Que há 40 anos atrás, a nossa cidade, a nossa amada capital, tinha 800 mil pessoas. 40 anos depois, a gente está chegando aí a 1.900.000, quase 2 milhões de pessoas. Você acompanhou essa transformação, né, da cidade. Como que é, pelo teu olhar, essa evolução de Curitiba, da nossa cidade? Bom, eu acho que, primeiro, Curitiba é uma cidade exemplo, eu acho. Ela é uma cidade gostosa de se viver, tem muitas qualidades, e por isso mesmo ela cresce nesse ritmo, né? Não é pouco.
quase praticamente triplicou a população nesse período. Sim. E eu acho que para nós arquitetos a gente percebeu muito a evolução da cidade também na questão urbanística, né? À medida que a população cresce, você tem que ter toda uma infraestrutura maior a nível de sistema viário, a nível, enfim, todos os sentidos. Então, antigamente, edifícios mais baixos, hoje, alturas liberadas em muitos pontos da cidade, então você tem a possibilidade de fazer edifícios altos, falando, como eu disse, da arquitetura, né? E a própria arquitetura em si, né? O design que era há anos atrás e como é que ele é hoje, como é que ele evoluiu. Perfeito, né? perfeito. Isso é muito bacana, a gente percebeu muito dessa evolução e hoje a gente consegue, vamos dizer assim, aplicar isso nos nossos novos projetos, pensando também no futuro. Quando a gente faz um projeto, a gente procura fazer com que ele não seja para uma determinada época. Perfeito. Que ele perdure por muitos anos. A gente vê edifícios icônicos, bem conhecidos, só vou citar um exemplo, né, como, por exemplo, o Empire State Building, Perfeito. que é um edifício bem conhecido. E a arquitetura dele, até hoje, ela ainda é uma arquitetura admirada, bela, né? É só um exemplo. Perfeito. Então, eu acho que isso é importante. O arquiteto tem uma responsabilidade muito grande com a imagem da cidade, com a perspectiva da cidade, né? A responsabilidade com enfim, com todo o impacto que ele causa. A arquitetura, eu vejo, e até me corrija se eu estiver errado, é uma visão sobre o bem-estar da pessoa, sobre como essa pessoa vai se comportar com aquele ambiente, como ela vai tirar o máximo proveito daquele momento, algo nesse sentido, né? Quando a gente fala da cidade, né? Você fala, tem cidades que pararam no tempo e não evoluíram. Em Curitiba tem evoluído, trazendo qualidade de vida, segurança, né? Uma das obras que eu sempre cito de Curitiba, que a gente não dá muito valor, que é comum pra gente, é a canaleta do ônibus, né? Que é o ligeirão, parece uma coisa tão simples, mas isso molda o comportamento da sociedade e tudo que está ao lado, né? Desse ligeirão, desse caminho, né? O que você fala desse ponto? Eu acho que é um planejamento urbano, né? Feito, por exemplo, pelo IPUC, aqui no caso de Curitiba, que ele é muito bem trabalhado, muito bem feito, né? Com a visão de muitos deles arquitetos, etc., pensando justamente não só em resolver ou planejar soluções para a situação atual, como também e principalmente o futuro da cidade, né? E é um trabalho difícil, né? Sim. Mas como a arquitetura, eu vejo que, da mesma forma, a gente procura sempre criar ambientes que sejam agradáveis, não só visualmente para a cidade, né? Ou vamos dizer assim, em termos de imagem do edifício, mas, como eu falei, espaços que sejam confortáveis, que tragam bem-estar para as pessoas de qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de atividade. Né? Então, essa é uma função muito importante do arquiteto, não só urbanista, como arquiteto, planejamento, por exemplo, com relação ao paisagismo da própria cidade, o impacto que isso pode causar beneficiando a cidade, né? A integração, como a gente chama de gentilezas urbanas, não só da fruição através de um projeto de uma rua para outra, pelo meio de um empreendimento, como é o Neo Superquadra, né, que a gente fez, um projeto nosso lá do escritório, mas também a nível de paisagismo, às vezes se criar uma gentileza urbana no próprio paisagismo do recuo frontal que você tem direito, por exemplo, a trabalhar, e isso se reflita na qualidade visual para as pessoas que circulam por aquele determinado imóvel, vamos chamar assim, né? Eu falo muito, né, que imóvel é feito para atender hábitos, necessidades e comportamentos, né? O mundo ele vinha vamos imaginar lá desde a Revolução Industrial, 1800, era a maquininha, o carro, né, começou em 1900, então o mundo ele manteve um padrãozinho e mudava muitas poucas coisas a cada década, né? Da década de 80, que foi quando você começou, né, veio aí a internet, vieram várias mudanças e o mundo ele galopou as mudanças, os hábitos, as necessidades, os comportamentos do ser humano atual, que eu vejo eles mudaram muito nos últimos 10 anos. E a tendência é que eles se modifiquem ainda mais nos próximos 10 anos. Eu acho que esse é um desafio muito grande que vocês têm hoje pela frente de entender e compreender a movimentação. Quais são os hábitos que vão fazer sentido daqui a
20 anos, por exemplo, né? E essa pergunta até estava no final, mas como já faz sentido, eu já vou aproveitar ela aqui, né? Como é que você vê essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo e como que você coloca isso dentro do teu escritório? Olha, é uma situação complexa, não difícil, Muito mas complexa de você imaginar, porque eu vou te citar um exemplo. Tá. A pandemia, né? Perfeito. Quando aconteceu, infelizmente, a pandemia no mundo todo, muitas pessoas achavam que era possível você, a partir daquele momento, quando a pandemia terminou, quando foram liberados, né? Achava que poderia continuar trabalhando em casa, por exemplo. Home office. Home office. O home office apareceu muito firme ali na pandemia. Muito firme. Não, pô, é fantástico, eu não preciso sair de casa, eu trabalho daqui, consigo me comunicar. Quer dizer, em algumas situações isso não foi possível. Logicamente, um médico, por exemplo, não tem como trabalhar em casa. Sim. Mas no nosso caso, como arquitetos, a gente poderia perfeitamente trabalhar em casa, mas a gente percebeu que várias coisas não funcionavam tão facilmente assim. Porque os assuntos, por exemplo, que eram resolvidos quando você está em casa, você tem que esperar um determinado tempo para que você possa trocar ideia, muitas vezes, com outro arquiteto do nosso escritório, falando especificamente disso, né? E depois você consegue resolver o assunto que você tinha lá. Quando você está trabalhando junto, né, no mesmo espaço, a coisa acontece uma dinâmica muito maior e muito mais produtiva. Sim. Né? A hora que você passa por uma mesa, a pessoa te chama, você dá uma sugestão ou vice-versa, você olha, e a gente percebeu que é infinitamente melhor você trabalhar presencialmente, no nosso caso principalmente. Mas eu vejo assim, também tem outras questões que são mais difíceis de serem percebidas, mas até na maneira de você interagir com as pessoas e fazer com que aquilo te traga bem-estar. Né? Porque o que é melhor, às vezes, fazer uma academia num local onde você tem um monte de pessoas que você conhece, amigos ou não, enfim. Ou é melhor você ficar em casa correndo numa esteira ou fazendo um exercício? Tem gente que até prefere, mas eu te digo, a grande maioria gosta de interagir mais. Sim. De estar lá num ambiente mais... Somos pessoas sociáveis, só chegamos até aqui pela união de pessoas. Exatamente. Né? Precisamos então, uns dos outros. Eu acho que é uma situação assim, difícil de você analisar simplesmente, mas me parece que a evolução, né, ela é muito nesse sentido também. À medida que a gente tem ferramentas, instrumentos que nos permitem tomar uma decisão e uma atitude e defini-la, vamos dizer assim, muitas vezes não acontece dessa forma e você acha que não. Isso é muito bacana, mas eu prefiro dessa forma. Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você pode perfeitamente hoje assistir um programa ou um jogo de futebol, por exemplo, em casa, mas você pode ir no estádio. Por que você vai no estádio? Porque é muito mais agradável. Você está lá, você vibra mais. Né? A emoção, o sentimento, né, que é passado, todo mundo gritando ao mesmo tempo, ou a frustração coletiva também. Né? Isso mexe com as nossas emoções. Com certeza. Eu acho que quando as nossas emoções estão muito mais positivas, o ambiente está mais agradável, a vida ela flui melhor, de certa forma. Sem dúvida. Né? As próprias reuniões online que nós fazemos lá no escritório com clientes, elas funcionam e, nossa, resolvem muitas vezes vários assuntos. Mas quando você consegue presencialmente, tem outras coisas que você também resolve de uma maneira muito mais fácil. Né? Porque é presencial, você discute, alguém fala, te interrompe, o que é bom às vezes, e você consegue interagir muito mais facilmente. Claro. Né? Bajo, nesses 40 anos, falando da década de 80 lá, né, a nossa incorporadora Blue, a gente hoje tem um braço que foca muito em compactos, no centro, imóveis um pouco menores, mas melhor localizado. Na década de 80 existia esse tipo de imóvel? Compacto, estúdio, você lembra de alguma coisa nesse sentido? Olha, bem menos, eu acho. Existia, não. Normalmente as casas... Chamava de kitnet, né? Kitnetes. Existia tempos atrás, eram maiores. Até as kitnetes já existiam, mas hoje em dia existem apartamentos ou estúdiozinhos de 17, 18 metros quadrados. Até menos do que isso. Né? Porque eu queria entender, né? Porque agora, hoje, a gente sente uma necessidade grande desse tipo de imóvel para atender esses novos hábitos. A pessoa, às vezes, fica um pouco mais tempo em casa, ela fica mais tempo sozinha, ela sai de casa para estudar, ela posterga o casamento, os filhos vêm lá com seus 40, antigamente ele vinha com 20, né? Então, esse tipo de imóvel em regiões, cidades como Curitiba, né? Eu queria entender a tua perspectiva.
putz, por que aconteceu isso? Se é uma febre, se é uma movimentação, né? Uma perspectiva de uma pessoa que viveu isso e construiu Curitiba, né? Eu acho que ela é muito específica para determinada parte da população. Por exemplo, estudantes que vêm de fora e vão passar um período aqui estudando, às vezes precisam de um espaço pequeno, não precisa de um grande espaço, mas que tenha o conforto. Normalmente esses projetos de estúdios, eles têm toda uma infraestrutura também que serve de apoio para essas pessoas. O condomínio clube, né? Sim. Você tem uma área de lazer, você tem uma área para praticar um esporte no próprio condomínio, você tem uma lavanderia externa, você tem às vezes um café, um restaurante, alguma coisa, que presta todo o auxílio para quem mora nesse espaço e você não precisa fazer o seu lanche em casa, necessariamente, o seu almoço, nada disso. A vida fica mais prática. É como você estar num quarto de hotel. Perfeito. Né? E você tem toda uma infraestrutura para você ter de apoio para viver bem, né? Com qualidade. E lógico, à medida que uma família é maior, né? As necessidades vão mudando. 2, 3, 4, 5 pessoas, você vai precisando de mais espaço, sem dúvida alguma. Sim. Né? Mas a tendência é que os imóveis, de uma maneira geral, realmente, tendência não, elas sofreram uma redução em termos de tamanho, de área útil, né? Também não é uma regra, tem exceções, a gente faz projetos com 500, 600 metros quadrados de área privativa, né? Porque são famílias com condições e que precisam de mais espaço ou gostam de ter mais espaço, gostam de receber gente nos seus apartamentos. Sim. Né? Então, as duas coisas existem, mas hoje, mais do que antigamente, como você perguntou, eu acho que existem essa possibilidade de você morar em espaços menores, habitar espaços menores. Porque a cidade ela foi crescendo e o espaço também ele é limitado, né? Curitiba mesmo, 99% ela é urbana, né? Ela não vai mais para sua lateral. Daqui ela só começa para cima. E aí tem alguns pontos que são de maior interesse, vamos falar assim, o centro, a gente está aqui próximo do Shopping Estação, próximo de um Couto Pereira, próximo de uma faculdade, né? Um estádio de futebol, né? Então tudo isso influencia nos hábitos, no comportamento do ser humano que trazem para a gente isso, né? Essa forma de ver. Eu lembro que quando eu entrei no mercado, Curitiba estava começando a receber as paulistas 2010, vários condomínios clubes, coisas que não aconteciam tanto, né? Eu acho que essa já foi uma mudança de padrão que ocorreu no nosso mercado nos últimos 20 anos, né? Sem dúvida. É uma, vamos dizer assim, foi uma tendência que o curitibano abraçou sem dúvida alguma. Né? Os condomínios clubes, enfim, são espaços assim que deram certo, né, e fizeram com que o mercado se movimentasse nesse sentido. E Curitiba hoje, em Curitiba, é uma realidade sem dúvida alguma. Sim, cada vez mais crescendo, né? Com certeza. Curitiba cresceu bastante, você cresceu bastante. Como que você influenciou Curitiba e como que Curitiba te influenciou nesses 40 anos? Então, olha, eu digo assim, a gente teve oportunidades, né, no início. E a gente aproveitou essas oportunidades, né? A gente tem uma filosofia no escritório. E quando eu falo do escritório, não é só o meu sócio, eu, mas todo o grupo de arquitetos que trabalha lá, que é justamente você fazer projetos de excelência. Isso é vamos dizer assim, uma regra nossa. Isso é muito bacana, por quê? Porque faz com que a gente procure sempre fazer o melhor possível e evitar o comodismo de repetir simplesmente projetos ou a gente sempre utiliza toda a experiência que a gente tem de projetos antigos, mas a gente sempre quer inovar, sem cansaço e sempre atendendo às necessidades de cada cliente. Então eu acho que isso é uma coisa que fez com que o escritório se desenvolvesse, crescesse e, como eu te falei, foi uma oportunidade dada e nós aproveitamos e esperamos aí mais 40 anos de crescimento e desenvolvimento. Não, Curitiba eu acho que cresceu muito, é uma cidade muito inteligente e tem muito conhecimento aqui, né? A primeira faculdade do Brasil Federal é aqui, né? Então a gente tem pessoas como você que pensam dessa forma, né? Eu preciso fazer o a mais. O comum já não é o padrão. Com certeza. Porque eu acredito que tem pessoas que querem só o dinheiro. Eu vou lá, faço o mesmo projeto, Ctrl+C, Ctrl+V. E pelo que eu estou entendendo aqui, você está querendo se superar, trazer mais, entregar mais para a cidade, para as pessoas e tudo mais. Eu acho que esse é um propósito teu da excelência. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo, não vou citar o nome, mas teve uma arquiteta do escritório, e nem o cliente, logicamente, mas teve uma arquiteta do escritório que nós apresentamos uma primeira fachada para um cliente,
E o cliente, mas eu acho que ainda não era bem o que eu queria algo mais diferente, papapá. E aí nós fizemos uma segunda alternativa, o cliente adorou a fachada e a arquiteta que trabalhou junto nesse projeto, depois que entregamos para ele foi embora tal, na mesma hora ela me chamou e disse assim, vamos fazer uma terceira fachada. Eu disse, não, mas espera aí, o cliente adorou e a fachada tinha ficado muito boa, o design da fachada ficou legal. Não, mas eu não gostei, eu achei que não tá bom. Então tá bom, então faça uma alternativa, a gente analisa se fica melhor ou não. E ela fez e ficou melhor. E apresentamos para o cliente e o cliente adorou a terceira fachada e esquecemos a segunda. Então é uma coisa assim bacana, você vê que você tem uma sinergia com a equipe que poderia já estar resolvido, vou partir para outro projeto, vou fazer outra coisa. Não, ela queria fazer o melhor. Eu vou voltar nessa pergunta porque isso faz muito sentido, eu gosto muito de falar sobre mentalidade, né? Por que fazer o a mais se dá tanto trabalho? Por que isso? Por que eu vou me esforçar mais e mais sendo que já estava certo? Da onde surge essa mentalidade, Baja? Sei lá, eu acho que é... Não, porque isso é o que te diferenciou com certeza, né? Eu vou te dizer o que é. É gostar daquilo que você faz. Olha que legal. Tá? Eu acho que isso é o diferencial. Quando você faz algo que você não gosta, está sendo obrigado a fazer. Sim. Eu acho que a tua profissão, por exemplo, seja ela qual for, se você faz aquilo sempre assim com... Sabe, aquilo é pesado, eu acho que você daí talvez tente simplificar simplesmente, resolve, ficou bem feito, mas não se preocupa. Quando você gosta daquilo que você faz e você tem essa sinergia, né, dentro de um ambiente, eu acho que todo mundo procura fazer isso. Fazer melhor sempre para impressionar, né, para dizer, olha, eu consegui fazer isso aqui, ficou melhor ainda do que eu tinha feito num outro empreendimento. Sei lá, aquela vontade de estar sempre melhorando. Legal, né? Legal. Agora, uma curiosidade, tem algum empreendimento assim, algum projeto seu que você fala, puxa vida, isso foi realmente um desafio para mim? Eu Deve acho que ter tem vários, muitos, né? Vários. Mas será que muitos. você conseguiria citar um e quais foram os desafios que você enfrentou? Olha, a gente enfrenta muitos desafios. Alguns são mais fáceis de serem resolvidos. Outros, os terrenos são difíceis porque você tem, às vezes, a gente sempre analisa o entorno, né, para desenvolver um projeto. E às vezes você tem um entorno difícil, você tem... Não é só o terreno, tem que analisar? Tem que analisar porque você abre eventualmente uma sala ou um quarto virado para os fundos de um outro edifício. Como é que vai estar a tua... Imagina, né? A tua em vida. primeiro lugar vai ser ruim para quem eventualmente comprar aquilo. Claro. E muitos vão conseguir visualizar e não vão comprar. Sim. Porque não vem nenhum atrativo naquilo. Sim. Então são desafios assim que eu falo com relação ao entorno. Às vezes com relação até à questão ambiental. Você tem um terreno que tem muita área de preservação, para condomínios, por exemplo, né? Ou até para edifícios, e você tem que resolver aquilo. Nós estamos fazendo agora um empreendimento que fica na Ecoville, um terreno grande, onde você pode ocupar 30% pela legislação. Perfeito. E aí você tem que resolver garagem e você tem que resolver uma torre de, 45 andares. Então, como resolver isso também são desafios muito grandes. Às vezes você perde, por exemplo, nesse projeto específico que eu estou comentando, eu e mais um arquiteto perdemos pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas para resolver a questão da garagem. Olha só desse edifício. Um detalhe. Um detalhe, mas resolveu aquilo, o resto vai sair, porque vai dar certo. Então são detalhes assim que são um desafio para o arquiteto, e eu acho que justamente isso é que faz com que os arquitetos se destaquem em determinadas áreas, né? Porque tem áreas específicas também. Tem um determinado tipo de conhecimento que é necessário, como você falou, o arquiteto urbanista, o interior, né? O design de interior, né? Ele tem que ter percepções, eu acredito, diferentes, né? Feelings diferentes, né? Sem dúvida. Para aquilo andar, né? Com certeza. Legal. Me conta uma coisa, já que eu perguntei, né, das obras, do que você fez, tem alguma assim que te marcou, assim? Claro, não quero deixar ninguém com ciúme, foram várias, mas tem alguma que você fala, puxa vida, essa marcou de alguma forma? Eu acho que tem alguns projetos que são conhecidos, né? Por exemplo, na área dos clássicos, tem uma construtora aqui de Curitiba que faz muitos edifícios nas linhas do clássico, do neoclássico, né? Perfeito. Então, tem um edifício que eu acho que é bem bacana, que é o Palazzo Lumine, que ele é vamos dizer assim, uma referência em termos
não só o tamanho do empreendimento, né? Apartamentos de 850 metros quadrados, piscina em cada andar. Quer dizer, ele tem todo um cuidado, né? A construtora é muito exigente também, né? E faz obras que acho que, não sei, fantásticas, né? É um dos projetos que foi desafiador e eu acho bacana. Na arquitetura moderna existem vários, como por exemplo um novo que já foi lançado, mas vai ficar pronto daqui a pouco tempo, o Etéria. Também na Ecoville, é um projeto bacana, diferente, acho que tem uma arquitetura muito interessante, moderna. Que mais? O Pinar foi um empreendimento muito legal também, ali o Pinar e o La Serena, ali pertinho da Praça Espanha. Perfeito. Né? O próprio, agora vou me lembrando de vários. Vai puxando um ali. Ó. O Hanami também, que tem muita biofilia, como o Pinar, muita biofilia na fachada. É muito interessante. Porque muito verde, né? Sustentabilidade. Tem uma pauta disso aqui, então, já vou vir com ela. E aí tem uma coisa que eu queria fazer um comentário. Por favor. Para mim, como arquiteto, uma das arquiteturas que mais me encantou a vida toda foi a arquitetura dos anos 60, 70. Aquelas linhas retas. Linhas retas. Aquelas casas ali da Hermes Fontes, Carmelo Rangel, onde está o Hanami, né? Sabe aquelas beirais retos, arquitetura muito simples, mas muito bonita, elegante e harmoniosa. Harmonia. Aquela máxima de que o simples nem sempre é o melhor, mas o melhor sempre é simples, né? Olha só, calma que eu demoro. Como é que é? O simples nem sempre é o melhor, mas o melhor sempre é simples. Legal, então, eu já levei para casa. Acho que aquela arquitetura, que foi inclusive uma inspiração para alguns projetos nossos, como é o caso, por exemplo, do Hanami, eu acho que é uma das arquiteturas assim que me encanta. Legal. Né? E o porquê da biofilia, no caso desses projetos? Porque ele também traz muito, porque a gente pensa sempre em volumetria, bacana, né, vegetação, mas ele traz muito do que é uma residência para quem mora em apartamento. Porque você tem o jardim, você tem a vegetação. O sentimento da natureza, o verde. Exatamente, o verde. É um puro, né? Isso é agradável. Você acorda de manhã cedo, você abre a janela da tua sala e você tem ali uma floreira maravilhosa. Aquilo te traz para a natureza. Mesmo você morando numa cidade, parece que você está em contato com a natureza de uma maneira muito mais muito normal, muito mais natural. Né? Sim. Porque a gente foi se fechando, na verdade. Sem dúvida. A gente veio do meio do mato, né? Não existiam essa selva de pedras, né? E de repente a gente fechou no cimento e o que a gente vê é uma parede e mais nada, né? Exato. Só que o nosso subconsciente lá, ele lembra do verde, ele lembra do cheiro da flor, né? Ele sente uma presença mais positiva quando tem algo agradável, né? Eu acho que isso é o que a gente falou no começo, traz um sentimento muito bom para a pessoa. Sim. Né? E é muito bacana. E não é só nas áreas privativas, mas também nas áreas comuns dos edifícios. Esse trabalho de paisagismo, de áreas de lazer muito bem decoradas, não só internamente, como externamente também, né? Móveis agradáveis, externos, etc., faz com que as pessoas possam ter o que eles têm num edifício, numa casa, da mesma forma. Você mora com segurança, com praticidade, estar perto de tudo, só que com qualidade de vida. Sim. Né? Então, eu acho que isso tudo é um desafio para o arquiteto. E, como você falou no início, a vivência, a experiência, o trabalho com muitas construtoras fazem com que a gente vá aprendendo com todas elas também, porque a gente procura sugerir alguma coisa, mas aprende muito com as empresas. E essa mistura que a gente faz acaba resultando em projetos bem interessantes. Com certeza. Quando a gente fala de biofilia, você falou de biofilia, eu lembrei da questão da sustentabilidade, né, que eu acho que é um tema que está muito à tona, né? Eu encontro alguns clientes ainda que às vezes eu acho que não tem um feeling, que falam que isso é só marketing e tal. O que é a sustentabilidade? Qual a necessidade disso no mundo que a gente vive hoje, na tua perspectiva? Hoje é importantíssimo e é uma coisa muito bacana, porque isso está se desenvolveu e está se desenvolvendo cada vez mais. Né? Então hoje você tem preocupação com água de reuso, com a cisterna de contenção de cheias, para evitar problemas que nós tínhamos antigamente, né? Sim. Mas também com outras questões importantes como ar-condicionado, trabalhar com materiais, com vidros, etc., que evitem
que você tenha que ligar um ar-condicionado que já mantém a temperatura sempre ideal para você. Se tiver que utilizar, são em determinados momentos. Antigamente a gente não tinha nem a capacidade, eu vou dizer, porque os vidros eram muito mais simples, etc. Batia sol, ar-condicionado, ou o contrário, frio, ar-condicionado, vamos aquecer o ambiente. Isso é só um exemplo. Claro. Né? Mas eu acho que existe, por exemplo, placas solares, de maneira a você também ter a diminuição de consumo de energia e por aí adiante. Né? A gente, hoje, com a tecnologia, a gente tem muitos instrumentos para deixar os ambientes, sejam eles de trabalho ou de lazer ou de habitação, com muita qualidade e conforto. A gente desenvolveu um projeto que está sendo executado para uma empresa de produção de geladeiras, de televisões, enfim. Uma indústria. É, uma indústria, né? Mas toda a sede administrativa, era isso que eu queria falar, toda a sede administrativa deles, aqui na Ecoville, foi muito pensada em termos dentro desse sentido, de você economizar energia, porque ela está com um edifício grande voltado para o norte, ou seja, uma insolação muito grande. Se você não pensasse nisso, o consumo que a empresa teria, e o trabalho, ao contrário da habitação, a área do escritório, ele precisa de um conforto térmico adequado. Para você trabalhar no calor é muito difícil, você tem que ter né? Então foi tudo muito bem pensado, de maneira a evitar ao máximo a necessidade de consumo de energia. Para que gastar se a gente pode, né, trabalhar com o necessário e ter o mesmo resultado, às vezes, né, trazendo melhorias, conforto, né? A gente tem um empreendimento, a gente é parceiro da Silicon também. E teve um detalhe que para você ver como são detalhes, né? Na fachada ele tem desculpa, eu não sei como é que chama, mas tem a fachada e tem um detalhezinho. Uma aba. Uma aba, perfeito. Uma aba que eu conheço, ela vem quadradinha. Sim. E a aba dele, ela vem recortada. E eu perguntei por que a aba vem recortada. É estético? E ele simplesmente me explicou algo como isso. Não, por causa da posição, a solaridade vai entrar aqui, o sol vai entrar lá dentro, o ambiente vai ser melhor. E aí tem a questão do conforto, tanto acústico quanto térmico. Sim. Né? Que são duas coisas que no dia a dia, né, incomoda. Sim. Né? Às vezes a gente não percebe, mas vai morar na frente de uma rápida, né, de frente para a rua, às vezes a tua qualidade de vida, o teu sono piora. Consequentemente, todo o resto. Então, esse tipo de pensamento é o pensamento de, peraí, a gente já sabe que isso não dá tão certo, eu posso fazer melhor com o simples, mais ou menos isso? É isso aí. Existem empresas hoje que trabalham em parceria conosco e que elas fazem exatamente esses estudos de fachada e analisam a insolação, como você estava falando, né? Face leste, face norte, face oeste, face sul, e projetam um tipo de material e vidro, principalmente, que seja adequado para que todas as faces tenham o mínimo de interferência com relação à temperatura externa. Né? Isso é só um exemplo, né, de como Mas eu acho que esse é o detalhe que passa despercebido para a gente, porque a gente às vezes não tem noção. A gente não, eu vou falar, 90% das pessoas às vezes não tem noção do quanto você pensou, de quanto trabalho deu aquilo, de quanto erro, execução, mensuração para falar, peraí, deixa eu tirar essa aba e cortar ela no meio que o sol vai entrar. Exatamente. É tão simples, mas é tão complexo isso, que são mentes muito diferenciadas para pensar. Né? A arquitetura eu acho que vem para isso. Né? Para esse tipo de pensamento, né? Exatamente. E normalmente essas empresas, elas sugerem, por exemplo, preciso ter um tipo de material assim assado, e o arquiteto, com criatividade, logicamente, vai ter que fazer com que aquilo fique esteticamente bem resolvido também. Né? Então, às vezes, você vai colocar um brise, ele vai ser horizontal ou vertical, para que você, justamente pensando na insolação e analisando o sol, por exemplo, né? Ele tenha o mínimo de impacto e, eventualmente, cria algum problema internamente num determinado ambiente. Então, o arquiteto também trabalha em parceria e aí exerce sua criatividade para fazer com que aquilo, além de funcional, fique esteticamente bonito. Legal. Que bacana. Aqui tem uma pergunta que eu tinha pensado, né? Se você já viu algum detalhe que às vezes vocês pensaram e que virou um grande diferencial desse empreendimento.
Você lembra de algum detalhe que vocês, opa, isso aqui talvez não estava tão em moda e virou um diferencial de um produto? Olha, deixa eu pensar. Tem alguns... Eu acho que sim. Tem um edifício que vai ser lançado nesse sábado. Eu não posso dizer qual é ainda. Tá bom. Mas Mantemos o segredo. Mas ele é um edifício que nós tínhamos uma questão muito importante, porque as chaminés de churrasqueira, elas estavam bem na fachada principal desse edifício. Tá? Vocês logo vão saber do que eu estou falando. E aí, bom, como resolver isso de maneira a melhorar a arquitetura? Deixar o edifício belo, né? Mesmo tendo esses volumes aqui. Aí nós criamos toda uma, vamos dizer assim, não vou falar engenharia, arquitetura, para fazer com que aquilo ficasse esteticamente bacana, né? E a gente daí criou abas, né, horizontais, obviamente, e depois 2 volumes verticais que faziam uma composição com essas abas horizontais, davam mais verticalidade a esse edifício, porque ele também tinha uma fachada bastante larga. E aí ele dividiu praticamente o edifício em 2 partes e o resultado ficou muito bacana. Acho que foi uma solução arquitetônica para resolver um detalhe técnico importante. E né? que você agregou valor Exatamente, com design. É um detalhe que eu me lembrei agora que acho que ficou. E com certeza, um primeiro visual, né? Eu acho que o agradável, né? Belo aos olhos, né? É o que você, puxa vida, que legal, nossa, eu me sinto melhor. Às vezes, um detalhe de uma clareira, você fala, puxa, estava tão bom, mas não gostei desse detalhe. Sem dúvida. Isso é o sim ou não, né? O fechamento de uma venda, uma valorização do empreendimento, né? Com certeza, mais ou menos aí. Legal, show de bola. Você ajudou muito a gente em um projeto que foi fantástico, que foi um sucesso, que foi o AIA Carlos de Carvalho. Né? Você participou ali e tudo mais, e ele é o maior, não sei se é o maior, mas falaram que em número de metros quadrados construídos, ele vai para 60 mil metros quadrados, uma torre única, eu não lembro de nada maior que isso. Como é que foi participar de um projeto como esse, que deve ter sido um desafio gigantesco também, porque trouxe perspectivas desse compacto, desse novo morador, desse short stay? O que foi o AIA para vocês? Para vocês, né? Que todo o escritório deve ter participado. Sim, né? sim. Inclusive foi um projeto que o Flávio trabalhou ainda mais do que eu nesse projeto, porque tinha já um desenvolvimento de estudo junto com a construtora e incorporadora. Mas eu acho que o importante do AIA, em primeiro lugar, é a localização. A prefeitura tem a preocupação de... Eu não digo nem revitalizar, mas incentivar cada vez mais a arquitetura do centro da cidade. Perfeito. E os produtos que são oferecidos para o centro da cidade para fazer com que aquilo se torne dinâmico cada vez mais. E o AIA, por ser um terreno central e com grandes dimensões, possibilitou o desenvolvimento de um projeto realmente significativo. Sim. Quantidade de unidades, a área construída, tudo que ele vai oferecer para aquela região ali, sem dúvida alguma, vai ser um marco, né, muito importante para o centro de Curitiba. Sim. Porque não é só ele propriamente dito, mas tudo que ele envolve no entorno próximo. Perfeito, né? Claro. Restaurantes, bares, ou enfim, não, lojas. Tá no centro, esquina do Batel ali. Maravilhoso. Né? Você vai a pé para o Batel, você vai estar no centro, você está num local muito interessante. Então, é um projeto, sem dúvida alguma, foi um projeto desafiador. São estúdios, né? Então, para pessoas normalmente jovens, na maioria das vezes, né? Eu acho que vai ser um empreendimento bem marcante, sem dúvida alguma. Já para mim marcou pelo menos. Muito, né? Um dos maiores empreendimentos de Curitiba, um terreno, como você falou, icônico, um terreno com basicamente 3 testadas, né? A gente tinha 3 testados, tem uma única veia ali que tem algum vizinho, uma vista mais distante ainda. Então, eu acho que vai ser realmente um diferencial. E foi um marco na nossa história aqui também. Sim, porque eu vejo assim, aquele terreno, como ele ficou durante algum tempo parado, entre aspas, não gera nada. Você tem um tapume, você tem aquilo ali, está num lugar privilegiado e sem utilização. A hora que você empreende alguma coisa ali,
você transforma aquela região, o bairro próximo ali, sem dúvida alguma. Sim, porque pelo volume de pessoas. A gente está falando de compactos, mas são compactos de alto padrão. Sim. A gente está falando de metro quadrado a 14 a 17 mil reais o metro quadrado. Sim. Né? Isso vai atrair um público realmente muito direcionado. Eu fico imaginando para os donos das lojas que vão ter embaixo. Claro. São mais de 800 pessoas com uma renda altíssima frequentando aquela micro-região. E como você falou, né, tudo no entorno tem a capacidade de desenvolver por causa de um prédio, né, que a gente construiu, que a gente trabalhou em conjunto, a gente vai mudar tudo. É isso aí. Localização. O que significa localização no empreendimento para você? Eu acho muito importante, ele determina também o tipo de produto que você vai oferecer, não só a nível de preço, mas também a nível de produto em si, né? Então você pega regiões que são muito consolidadas aqui em Curitiba, começar lá por cima, pelo Cabral, né? Tem um público muito específico que ama aquela região, tem toda uma infraestrutura no Cabral muito bacana em termos de serviços, né? Eu vejo assim, a gente fez um lançamento, um projeto, né, que depois foi lançado por uma construtora aqui de Curitiba. Eles venderam esse empreendimento, que eram 2 blocos de 2 por andar, apartamentos de 190 metros quadrados, venderam em 2 semanas. Nossa. Tá? 8 pavimentos cada edifício. Então não é um produto barato, sim, mas ele é compatível com a região. Por isso que eu falo, cada um tem o seu perfil. Né? Entendi. O que eles analisaram? Estava faltando aquele produto naquele local, com aquela dimensão, acertaram em cheio e vendeu muito rápido. Né? Outras regiões como Batel, que antigamente era uma região, talvez, até pouco tempo atrás, uma região muito de residências, né? E hoje ele tem a possibilidade de verticalizar nos R3T, você pode fazer 6 andares. Eu acho que a gente tem que tomar sempre um cuidado como arquitetos de não estragar a região, porque ela é muito bonita. Sim. Aquelas ruas da Carmelo Rangel, Hermes Fontes, Olavo Bilac, etc. São ruas muito bacanas, lindas, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também e fazer projetos que somem e não prejudiquem aquele local, até porque tem residências que ainda vão continuar ali. Né? Sim. Mas eu acho que também tem um público específico para aquela região do Batel. Centro da cidade, Ecoville. Né? O maior poder aquisitivo de Curitiba hoje está na Ecoville. Edifícios grandes, apartamentos grandes, né, de altíssimo padrão. A região talvez ainda precise de um pouquinho mais de infraestrutura, porque o volume de gente lá é muito grande. Mas é uma região lindíssima. A nova Curitiba, como era quando foi criada, né? Porque era nova ainda, com poucos edifícios, hoje consolidada como um dos grandes centros. É muito novo, né? O Ecoville. Quando muito eu novo. lembro, há 15 anos atrás, eram raríssimos os empreendimentos. Sim. De repente, aquilo desenvolveu empreendimentos bons, um volume, atraiu muitas pessoas, né, ali naquela região. Mas ainda é um processo, acredito, que está sendo... Você perguntou bem no início da nossa conversa justamente isso, né? Que a gente vivenciou durante esses 40 anos uma mudança de Curitiba, né? Como é que a coisa evoluiu. Quando você chegou, o Ecoville era mato, né? Não tinha nada lá. Ecoville não tinha nada. Nada. Os primeiros empreendimentos lá, todo mundo achava, as construtoras achavam que era muito arriscado. Mas eu vou fazer isso aqui no meio do mato, como diz você. Né? Olha isso. Daí, né? Com a infraestrutura da Pedro Viriato, o senhor Ivo Zanlorenzi e toda a Alencar Furtado, etc., foram criadas uma estrutura viária compatível. As construtoras se sentiram confortáveis de arriscar, entre aspas, né? De investir naquele local. E à medida que os edifícios foram ficando prontos, aquilo foi uma febre. Né? Eles viram que ali era um polo, né? Um polo muito interessante, muito bacana, muito agradável, né? Em ruas lindas ali para fazer jogging, para caminhar, etc. Sim. É muito bacana. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que a cidade ela vai evoluindo e você vai naturalmente identificando qual é o produto que você tem que colocar em cada um dos espaços aí. Né? Porque o imóvel não é só o terreno, é o que as pessoas vão fazer ali, na verdade. Né? Eu acho que é entender os hábitos daquela região, comportamento daquela região, até falando para os incorporadores, né? Essa questão de pesquisar, compreender a demanda, o que tem no entorno. Porque não faz sentido nenhum lançar
200 metros hoje no SIC, por exemplo. Né? A demanda não é para isso lá, né? É uma outra demanda. E também não faz sentido lançar o Minha Casa Minha Vida no Ecoville. Né? A gente tem que casar o que é necessário, o que tem naquela região com o que ele está sendo imaginado. Sem né? dúvida. E aí onde o projeto, um produto, ele tem sucesso. Né? A gente foca muito no centro, né? Nos últimos anos a gente lançou bastante. Primeiro o A Emiliano, 500 unidades, o A Carlos de Carvalho, 800. Estamos vindo agora com o A Amintas, né? Com 500 unidades. E trabalhando muito com essa mudança de padrão que está acontecendo, primeiro das pessoas, de hábitos e comportamentos, mas esse pensamento dos órgãos, das pessoas, fala, pô, o centro precisa melhorar. Né? Você que viu o centro, o Rebouças estava aqui do lado, sem cresceu dúvida. ali. Né? O centro ele veio, cresceu, se transformou no patinho feio, vamos falar assim, né? E muitas grandes cidades ele se torna o patinho feio, só que hoje, antes de acontecer, a gente já tem refeito muitos padrões ali no centro, né? O que você fala do centro, dessa tua visão nos últimos anos aí? Como eu disse, eu acho muito importante esses novos empreendimentos no centro da cidade. A própria prefeitura ela tem incentivado muito, principalmente a questão residencial. Por quê? Sim. Porque o edifício comercial ele é excelente durante o dia. À noite, a cidade fica morta, entre aspas. Ela fica, né, uma população bem menor. Mas o residencial não. O residencial você ocupa ele o dia todo e gira também todo o comércio em volta, etc. Eu acho muito importante a valorização do centro da cidade. Logicamente que tanto os órgãos públicos também precisam e entendem isso, né, e estão procurando cada vez mais incentivar o uso no centro da cidade. Mas essa flexibilidade é muito importante no sentido de fazer com que as incorporadoras, as construtoras, se motivem também a fazer as suas obras lá, sabendo que aquilo vai ser um sucesso, né, no futuro, e fazer com que a cidade esteja sempre bem, como as grandes capitais, vamos dizer assim, no mundo todo. Né? Por exemplo, uma cidade, vou pegar um outro exemplo nos Estados Unidos, uma cidade como Chicago, né, uma cidade lindíssima, enfim, mas ela tem... O centro da cidade de Chicago, ela é muito dinâmica e muito agradável até hoje. Então, o comércio também é muito importante, logicamente, o turismo, mas principalmente, vamos dizer assim, os edifícios residenciais, etc., eles ajudam muito os novos edifícios a manter a cidade sempre vibrante, sempre agradável. O que é um centro agradável? Né? O que você vê lá em Chicago, por exemplo, que te agrada, né? Que faz sentido? Eu acho que visualmente é uma cidade muito bela em termos de arquitetura. Perfeito. Né? Existe o próprio rio Wabash River que corta a cidade de Chicago e é um rio que torna também a cidade muito bela, muito bonita. Né? E eu acho que também o próprio comércio que existe em toda a região ali, unido a esses edifícios, sejam eles comerciais ou residenciais, fazem com que seja um conjunto muito bom. E por que no centro da cidade? Porque o centro da cidade, nós já tivemos nosso escritório na Galeria Hitz aqui em Curitiba. Perfeito. No edifício Hitz. Vamos dizer assim, se tinha alguma dificuldade para estacionar, nós tínhamos, por sorte, um estacionamento próximo, mas em compensação, para você ir para qualquer cliente em qualquer ponto de Curitiba era muito fácil. 10 minutos, 15 minutos. Era impressionante. Você saía do centro, ia para o Batel, para o Cabral, para qualquer Água Verde, de qualquer forma, muito rapidamente. Hoje nós temos já no Água Verde. Nosso escritório é lá. Aí quando eu preciso ir, por exemplo, para o Cabral, eu tenho que cruzar o centro da cidade e ir até o Cabral. Né? Então, a grande vantagem do centro é a facilidade que você tem, muitas vezes, de ir a pé até os lugares. Sim. Né? Você consegue resolver até caminhar. Muita coisa. Sem problema. Então, se a gente conseguir fazer com que as empresas, junto com o setor público, né, conversem e consigam encontrar um ponto comum, e isso eu acho que acontece naturalmente, está acontecendo, eu acho que a possibilidade de crescimento do centro, novamente, crescimento não, mas desenvolvimento de obras modernas e interessantes que dinamizem Curitiba, no centro da cidade, é muito grande. Eu acho que esse é o desafio, né? Fazer essa dinâmica, né? Fazer o prédio conversar com a rua fazer um sentido. Eu lembro muito bem da Riachuelo, a rua Riachuelo. Sim. Né? Há 10 anos atrás era uma das piores ruas de Curitiba, né?
tinha muito crack, muitos problemas, tal, e ela foi remodelada, a calçada ela foi integrada, hoje tem um ambiente legal, foi colocado um cine-passeio, né? O cine-passeio ali, ele já deu outra cara. Sim, é isso. Aí foi para a Praça 19 ali, alguns barzinhos, vamos falar assim, mais voltado para a cultura, para isso, para aquilo. Então, quer dizer, uma movimentação da prefeitura que revitalizou, hoje é um pouco mais, é muito mais agradável você andar ali, e a cidade, as obras da cidade, elas corroboram com quem está na rua. É um sentimento, né, de, puxa vida, eu estou num cinema aqui, olha que legal, desço aqui, eu estou com um passeio público, né? E há 10 anos atrás não queria ninguém para nem passar perto, né? Hoje em dia você já fica um pouco mais agradável. Eu acho que esse é o desafio, de transformar as zonas não tão desenvolvidas em Curitiba em trazer coisas que façam sentido para as pessoas estarem ali, ou que criem essa vontade, né? Sem dúvida. De estar aqui no centro. Eu vejo assim, a própria prefeitura e principalmente o IPUC, que é o órgão de planejamento de Curitiba, tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, porque eles têm, pela experiência deles, uma visão da cidade e uma experiência daquilo que dá certo e o que não dá certo, e procura fazer exatamente isso, né? Criar incentivos para as regiões que precisam de um determinado incentivo, ou criar alguma coisa que faça com que as pessoas se interessem em ir para aquele determinado local. Sim, né? sim. O próprio passeio público, que é um espaço, vamos dizer assim, um parque que nós temos no centro da cidade, né? Ele é mantido pela prefeitura de uma maneira muito inteligente, porque as pessoas que moram em toda essa região têm um parque muito próximo, Sim. de convívio, de final de Eu semana. moro ali, etc. acordo Então, cedo, vou correr no uma parque, delícia. verde, passarinho, tenho, né, os bichinhos, tem gente vivendo, é muito gostoso. bacana, Eu estou né? no centro da cidade, isso saio dali, estou com o Miller a uma quadra, estou com, né, o colégio estadual está ali, o círculo militar está ali, então quer dizer, é um ambiente agradável que Sem dúvida. por muito tempo as pessoas ficaram e de repente foi abandonado. E agora a gente vem trazendo esse modelo de negócios, né? Que para a gente faz muito sentido, né? O short stay, esse Airbnb, esse fluxo de pessoas, né? Os órgãos governamentais acertaram muito na redução do ISS, né? Por causa dos shows, dos eventos, né? Diz que era 5% antigamente, aí a prefeitura colocou 2% de imposto, o que colocou Curitiba hoje num cenário internacional de shows, que a gente não tinha antigamente. A gente tem hoje uma demanda muito alta. Você pega hoje o próprio short stay, sabe, Baixo? Normal, tá lá R$250 no estúdio, um chute. Aí vai ter o show aqui no Couto, que tá do lado aqui e tal. A diária do dia pra noite, ela sai 250 para 500. É isso que eu ia falar, ela dinamiza, não é só o show em si, é tudo que ela cria em É toda volta, a cidade, né? é o dinheiro vindo, é as pessoas vindo curtir. Agora a gente não é mais uma cidade só de negócios, né? Curitiba sempre foi famosa pelo seu turismo de negócios. Hoje Curitiba ela começa a se colocar como um turismo de lazer também, que as Sem pessoas dúvida. vêm para curtir a cidade, né? Para curtir Curitiba, Temos né? parques maravilhosos, né? Para você caminhar, passear, etc. Nós temos vários parques em Curitiba, então tudo isso torna Curitiba uma cidade muito atraente para o turista. E o CEA foi um que ajudou a deixar a cidade mais bonita, né, meu amigo? Obrigado. Com todo o teu trabalho, 40 anos e tudo mais, né? Fazendo pensamentos de como melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso aí. Isso é arquitetura. É isso aí, muito obrigado. Não, vamos falar agora um pouquinho, quero falar de futuro. Né? A gente falou um pouquinho, tal, né? Falar um pouco de passado, de visão, mas essa transformação tão rápida, né? Tão abrupta que está acontecendo, né? O que é que você vê para a arquitetura para os próximos 10 anos? Né? O que mudanças você imagina que impactem ou que desafios você já encontra hoje? Eu acho que existe vamos dizer assim, um desafio muito grande da cidade no sentido de comportar todo esse volume de pessoas que está habitando Curitiba, né, e que vai habitar nos próximos anos. Porque, como eu te falei no início também, a infraestrutura necessária é muito grande para dar suporte, vamos dizer assim, a essa demanda toda que existe, né? E é um desafio dos dois lados. Novos bairros, novos terrenos. Eu vejo hoje uma preocupação muito grande, preocupação não, mas uma tendência também de condomínios residenciais próximos a Curitiba, Legal. Que se espalham para cidades próximas, como Pinhais, São José dos Pinhais,
Almirante Tamandaré e outros lugares. O próprio projeto que você citou, o bairro da SIC, nós fizemos um condomínio lá, 5 condomínios no SIC. E por incrível que pareça, esses condomínios são muito próximos do centro de Curitiba, do centro que eu digo de Curitiba. Perfeito. Né? Você pega ali a determinada rodovia e chega rapidinho nesse condomínio e ele está no SIC. Né? E é bacana que as pessoas querem morar lá em residências, por exemplo, que cada vez é mais difícil achar terrenos grandes para você fazer condomínios residenciais. Sim. Mas isso é só um exemplo, né? De como a cidade vai se transformando e vai mudando. Então eu acho que no futuro, Curitiba, como toda cidade, toda capital, vai crescer, né? E tem grandes desafios e eu espero que seja sempre com esse crescimento sustentável, com toda essa infraestrutura de apoio, mas uma arquitetura bela que torna a cidade uma referência, como são grandes cidades aí pelo mundo que são referências em termos de arquitetura, de conforto, de beleza, de segurança, né? E eu acho que Curitiba está num bom caminho. Eu tenho recebido vários clientes e amigos de outras capitais, outras cidades do Brasil, e é impressionante como as pessoas gostam de Curitiba e, vamos dizer assim, elogiam a cidade como um todo. Então eu acho isso muito bacana e um ponto positivo aí para a gente pensar também. Eu estava esses dias, Baggio, numa imobiliária fazendo uma apresentação para clientes e o dono da imobiliária não era daqui, ele era de Minas. E eu não conhecia ele pessoalmente, eu fui conversar com ele, trocar uma ideia. E eu perguntei, né, o que você acha de Curitiba? Ele falou, rapaz do céu, o brasileiro não conheceu Curitiba. É a melhor cidade do mundo para morar por causa disso. É que às vezes a gente não dá o valor necessário, mas quem vem de fora, por exemplo, quando você falou, pô, ele tá lá no SIC para vir no centro, é rápido. Atravessa São Paulo no horário de pico, anda 5 quilômetros em São Paulo. Né? Sem dúvida. Vai para o Rio de Janeiro num momento de lazer, lá tá lá na praia tudo mais, daqui a pouco passa um arrastão e levou tudo. Então, não desmerecendo de forma nenhuma, mas o que a gente tem em Curitiba é muito isso, né? Esse processo muito bem definido, esse pensamento, né? Desenvolver a cidade para aquele local ali, o que é necessário, não deixar ocupar de qualquer jeito. Claro. Porque né, nós como incorporadores, você como arquiteto, a gente entende as dificuldades que é aprovar um projeto em Curitiba. Sem dúvida. Né? Não é do dia para a noite que você vai colocar um projeto na prefeitura e vai ter as liberações. Por causa disso que você fala, eu acho que esse pensamento de Curitiba ele é muito aquém. Não é para fazer de qualquer jeito, é para fazer uma vez só e bem feito. Eu acho que é mais ou menos isso, um pouco do DNA de Curitiba, não é? Com certeza, a gente percebe isso. Você falou agora um exemplo como a prefeitura, os órgãos públicos de Curitiba. Muitas vezes é difícil de você aprovar um projeto, mas porque a exigência é muito grande e o resultado que a gente colhe lá na frente também é positivo. Sim. Né? Porque se fosse aprovado de qualquer forma, sem regras, Curitiba tem muitas regras. Né? Lógico, não são todas perfeitas, algumas podem ser modificadas, né? Até porque à medida que vai evoluindo devem ter realmente ajustes. Né? A gente mesmo como arquiteto faz projetos e erra ou faria diferente da próxima vez porque não deu tão certo. Isso é normal em qualquer atividade profissional. Né? Mas de uma maneira geral, eu vejo assim que os órgãos públicos de Curitiba eles são muito organizados e por isso a cidade cresce sempre de uma maneira muito equilibrada e eu acho que esse é um dos motivos por que Curitiba também é isso que ela é. Né? Cada vez mais crescendo, atraindo pessoas, né? Muita gente vindo buscar, né? Os últimos dados que a gente conseguiu analisar, claro, Santa Catarina recebendo muitas pessoas por causa de segurança, mas São Paulo perdendo, estou falando do estado, né? São Paulo perdendo um pouco de pessoas e o Paraná ganhando quase 100 mil novas pessoas. Né? Então, tudo isso corrobora com toda a nossa história, toda a nossa conversa, eu acho que é muito isso. É qualidade de vida, é um pensamento para frente, as normas não são à toa, é para sim manter uma política, manter uma qualidade de vida, de viver bem, estar agradável e estar principalmente seguro também na cidade. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que um ponto importante, pelo menos eu como arquiteto, mas acho que as pessoas percebem meio que sutilmente, né? No início da nossa conversa também falamos sobre isso, é você fazer com que a cidade seja bonita, bela. Né? Você tem que ter... gostar de estar numa determinada cidade, gostar de viver ali porque ela é confortável, segura, todas as qualidades, mas ela também é uma cidade bonita. Né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande para nós arquitetos. A hora que você faz um edifício, aquilo é uma escultura, né?
que ela seja algo apreciada como uma escultura, né? Puxa, que edifício bonito, aquilo me agrada. Né? Por que você gosta de uma determinada cidade no mundo, qualquer uma delas aí? Ah, porque ela é bonita, mas você pode ir para lugares mais paradisíacos em termos de espaço, de praia, de mar, de floresta, sei lá. Não, eu vou para uma cidade, porque ela é agradável em todos os sentidos, inclusive a beleza, né? Então Sim. isso é fundamental para Curitiba também. E aí a responsabilidade de nós, arquitetos, como um todo. Legal. Bajô, para a gente fechar, me dá 3 dicas que você pegou em 40 anos aí para quem está pensando em construir, quem está pensando em investir nesse mercado imobiliário. O que ele deve pensar, o que ele deve se atentar, né? O que você já viu aí o que você poderia passar, né, para essas pessoas que estão vindo agora, essa nova geração que talvez queira criar uma carreira, que talvez olhe esse podcast e se inspire, né, no que a gente está comentando, na tua visão. 3 dicas que você poderia passar para a gente? Eu vou fazer uma propaganda agora para os arquitetos. Ó, legal, legal. Não, eu vejo assim, eu acho que o arquiteto, ele é fundamental para qualquer incorporador ou investidor, porque ele tem a capacidade, né, de criar soluções, projetos que sejam diferenciados e que valorizam um determinado empreendimento, e isso é muito bom para um incorporador ou construtor, não só acelerando as vendas, como também valorizando o seu produto. Né? Então, eu acho que quando o arquiteto faz um bom projeto, quando ele analisa, como nós conversamos, o entorno e vê de que maneira que você tem uma solução adequada para aquilo, quer dizer, um bom arquiteto consegue resolver esses problemas, ele, ao mesmo tempo, valoriza o metro quadrado daquele incorporador, construtor, que vai oferecer para a população. E acho que essa é uma qualidade que nós temos e uma capacidade que o arquiteto tem, que é a criatividade. Usar a criatividade para criar boas soluções, belas, funcionais. Legal. E é sobre isso, essa criatividade que transformou o mundo, né? Com certeza. Tudo isso que a gente está vendo foi criado por alguém e é uma pessoa que pensa, usa a sua criatividade para melhorar esse mundo, é óbvio que tem que ser muito bem reconhecido. É isso aí. Meu amigo, eu só posso te agradecer profundamente pelo teu tempo. Sei que é uma pessoa muito ocupada. Esse podcast que com certeza a gente vai fazer repercutir, porque é um conhecimento que, como eu falo, não é um dia, não é um cara que está falando, é uma pessoa que vivenciou num dos estúdios, num dos escritórios, né, mais renomados, né, de Curitiba, do Paraná e até do Brasil. Então, só posso agradecer de verdade mesmo a tua presença aqui, viu? Muito obrigado, foi um prazer, uma honra estar aqui com você, participando do teu programa.